Corinthians! E salve, salve, torcedor corintiano do Brasil e do mundo! E aí, como vocês estão hoje? Acordaram com dor de cabeça? Estão cabisbaixos, com a autoestima rebaixada? Pois está começando mais um podcast do Card Corintiano no YouTube e no Spotify. E hoje encararemos nosso podcast como uma sessão de terapia psicológica após o estresse pós-traumático de ontem por essa partida horrenda do Timão frente ao Barcelona de Guayaquil. Não é o Barcelona da Espanha, é o Barcelona de Guayaquil do Equador. Um sonoro 3-0 e acabo nomeando este nosso podcast de hoje como sessão de terapia, porque falar livremente sobre algo que nos machucou é terapêutico por vários motivos. É difícil falar sobre o que deu errado, a gente sente a dor do gol sofrido, aliás, né? Porque a favor a gente nem passou perto. A dor da falha na marcação, daquela bola que o Garro não passou pro Yuri, que podia ter mudado tudo. A gente relembra as histórias, compartilha as dores, mas também encontra motivo para seguir acreditando. Porque no fundo, ser Corinthians é isso: aprender com as quedas, crescer na adversidade e nunca deixar de acreditar. E antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente no Spotify para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram também, hein? Lá a gente traz a história do Esporte Clube Corinthians Paulista contada de uma maneira que ninguém conta. Então vamos lá agora pra resenha. E para começar, eu quero chamar a participação de Luan Rocha, o Lagartixa Albina, para compartilhar conosco sobre o After Day, o dia seguinte ao jogo de ontem, Corinthians 0, 3 Barcelona. Fala, Lagartixa! Fala aí, Lagartixa Albina, aqui direto de Charlotte, North Carolina, também conhecido como Carolina do Norte. O clima aqui está gostosinho, mas na Neoquímica e no CT Joaquim a chapa está esquentando. Nós tivemos um jogo patético, vexatório e vergonhoso em Guayaquil, que teve a cidade alagada, mas o campo estava propício para o jogo. Tudo bem que sabíamos que o jogo não seria nem um pouco fácil, mas 3-0 daquela forma não foi nem um pouco aceitável. O Corinthians tem Ramon Dias como técnico, que conseguiu nos tirar do rebaixamento e teve a façanha de ter 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, nesse início de ano, apesar do aproveitamento do Corinthians, temos grandes dúvidas se Ramon Dias é o técnico ideal para esse elenco ou se os jogadores simplesmente estão de barriga cheia, indo para podcast e comendo feijoada antes do jogo. O Corinthians praticamente apanhou pior do que malandro na rua. A Fiel já deu o recado. Espero que o time jogue quarta-feira. E nesse final de semana, se não conseguirmos um resultado satisfatório passando do Santos, a chapa vai esquentar. Diga-se de passagem, como diria nosso craque Neto, que não vai tocar o hino do Corinthians hoje, o jogo da volta é no dia do meu aniversário. Estarei muito insatisfeito, mas assistirei o jogo para ver como que o time reagirá. Caso o nosso time não consiga o resultado necessário para passar, pelo menos já sei que o time já está virtualmente eliminado. Mas em caso de vitória, estarei comemorando que nem um maluco. Um grande abraço e um vai Corinthians!
Tá aí a participação de Lagartixa Albina, Luan Rocha, o comentarista da Fiel, trazendo suas impressões sobre a catástrofe de Guayaquil. Agora, uma estreia em nosso podcast. Chamo para participar conosco Rafael, o novo comentarista colaborativo do Card Corintiano. Isso mesmo, simplesmente Rafael, como os jogadores da antiga, chuteira preta, camisa por dentro do calção e muita categoria. Rafael, hoje eu li e escutei muitos torcedores e a mídia principalmente falar sobre a tradição do Corinthians na Libertadores. Você acredita que somos fadados ao azar fora das fronteiras brasileiras e que não temos essa tradição em competições internacionais? Vamos falar de tradição? Esse negócio de tradição é o seguinte, ok? Esse negócio de tradição é coisa de brasileiro. É coisa de torcedor brasileiro babaca, ok? Desculpa falar isso aí, mas é verdade. Da cultura de onde eu venho, a cultura esportiva que é aqui dos Estados Unidos, não tem esse papo de tradição. Ninguém aqui fala que o Los Angeles Lakers vai ser campeão da NBA porque ele tem tradição na NBA. Eles falam, o Lakers pode ser campeão porque tem o LeBron, ok? Da mesma forma que Golden State pode ser campeão porque ele tem Stephen Curry. O Boston Celtics pode ser campeão, Miami Heat pode ser campeão, Denver Nuggets foi campeão agora há pouco, Toronto Raptors foi campeão uma vez. Então não tem esse papo de tradição aqui porque o time ganhou 50 anos atrás, ganhou 10 títulos seguidos e porque ele tem tradição, entre aspas, ele já é favorito para alguma coisa. Isso, como eu falei, é coisa de brasileiro. O brasileiro tem essa coisa de tradição, ok? Se tradição ganhasse alguma coisa, o México ganhou a Coreia do Sul, já teria ganhado alguma coisa na Copa. Porque todo ano eles vão para a Copa do Mundo. Cada 4 anos eles vão para a Copa do Mundo e estão lá só para tapar buraco, porque eles nunca não vão ganhar nada. A tradição, por exemplo, a Itália tem tradição na Copa? Tem tradição. A Alemanha tem tradição? Também tem. A Itália, faz 2 Copas que nem para a Copa foi. E a Alemanha, cadê a tradição para a Alemanha? Para ajudar a Alemanha a sair do grupo, da fase dos grupos de 2018 e 2022. Então esse papo de tradição, como eu falei, é coisa de brasileiro, tá? Especialmente quando o negócio é Libertadores, ok? Esse papo de tradição vem aí com os times da Libertadores. O Independiente, que é um time que mais ganhou a Libertadores, ganhou 7 vezes, não ganha a Libertadores desde 1984 e ganhava numa época que a Libertadores era dominada por argentinos e uruguaios. O Brasil não tomava conhecimento muito dessa Libertadores até, e eu sinto dizer, quando o São Paulo foi campeão em 92 e 93. De lá a gente sabe que o Flamengo foi campeão, o Grêmio foi campeão, o Cruzeiro foi campeão, mas ninguém realmente dava tanta importância como dão agora. Agora tem essa obsessão de ganhar a Libertadores, porque eles pensam que é o caminho mais curto pro Mundial. Então tem esse papo de o Corinthians não tem tradição. Eu chego lá daqui a pouco. Mas tem o seguinte, Palmeiras e São Paulo, o Flamengo, esses times têm tradição? Que tradição? O São Paulo tá 20 anos sem ganhar a Libertadores. O Santos ficou quase 50 anos sem ganhar a Libertadores. Palmeiras e Flamengo estão criando uma tradição agora. Porque agora a Libertadores é tão ridícula, tá? Que é mais ou menos uma Copa do Brasil evoluída. Ok? Então, até pouco tempo atrás, eles estavam na situação do Corinthians, só um título. O que acontece com o Corinthians é o seguinte: o Corinthians tem o péssimo hábito de jogar mal o primeiro jogo, quando o assunto é Libertadores. Não só na pré-Libertadores, como aconteceu várias vezes, como pode acontecer dessa vez de novo, mas mesmo quando joga Libertadores. Desde 2012, o Corinthians tem essa maldição de jogar mal o jogo das oitavas. Ele estava sempre caindo fora nas oitavas. Foi o que aconteceu com o Boca, mesmo com o episódio do Amarília, que todo mundo já conhece. Mas foi assim com o Guarani, o Nacional, o Colo-Colo e não lembro com mais alguém. Acho que a última vez que passou das oitavas foi lá do ano lá de 2022 com o Flamengo, com o Victor Pereira. Então, o Corinthians tem uma tradição, mais ou menos, mas o Corinthians tem uma Libertadores e os outros times só tem 3. Se eles tivessem 10, 11, 12, 15, 20, aí eu falaria que o São Paulo tem tradição, o Flamengo tem tradição. Os caras pensam que ter tradição é como favorito. Você entra como tradição, porque tem tradição, você já tá com a mão na taça. Trata essa Libertadores porque é como se fosse um vestibular. Todo mundo, você cai fora, você é um time ruim porque não, você não pode, você não entrou no vestibular, você é um idiota. Eles esquecem que só vai ter um campeão.
Então, de 6, 7, 8 brasileiros que vão jogar Libertadores, só um vai ser campeão. Os outros não vão chegar, não vão ganhar o título. Então, esse papo de tradição também é uma piada. O que o Corinthians já devia ter aprendido é pelo menos chegar longe na Libertadores, que é o que o Corinthians não faz. O Corinthians é mais ou menos como a Espanha. Teve um título em 2010, foi campeão, mas coleciona fracassos na Copa do Mundo. Sempre perde para time ridículo. A Rússia, pro Marrocos, teve uma Copa que nem saiu do fase de grupos. E só para concluir, o Brasil tem muita tradição na Copa do Mundo, ok? E o Brasil entra na Copa do Mundo cada 4 anos com essa história de tradição. Parreira e Filipão entraram em 2014 falando que o Brasil tinha tradição porque era pentacampeão do mundo. A gente viu que a tradição do Brasil tem acolhido nos últimos 20 anos. Então, isso que o Corinthians tem que melhorar nos próximos, espero que nos próximos 5 anos, para não ter essa vergonha de novo. Você ouviu o Rafael, o novo comentarista colaborativo do Card Corintiano. E aí, fiel, gostou da resenha? Deixa seu like, se inscreve no canal do Card Corintiano no YouTube, segue a gente no Spotify e não esquece de acompanhar o nosso Instagram. E compartilha esse podcast com a fiel torcida, hein? Card Corintiano, um jeito diferente de contar a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Até a próxima e vai, Corinthians!